Do apóstolo João. Aleluia. Primeira Epístola Universal do apóstolo João. Glória a Deus. Deus continue abençoando toda a igreja. Meu amigo Roberto, Deus continue guardando. Dazinha, isso é especial para Jesus e para nós, viu, Dazinha? Bom ter você aqui. Essa igreja toda está clamando por você. Domingo, eu acredito que Jesus te visitou. Primeira epístola do apóstolo João. Todos acharam? Todos acharam? Glória a Deus. Que diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isto anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito Deus e Pai que está no céu. Pai querido, estamos aqui mais uma vez para aprendermos da tua palavra. Ó Pai Santo, nos ajuda. Tira de nossas vidas o que não te pertence, o que não te agrada. Ó Deus Santo, perdoa nossas fraquezas, nossas transgressões. Estende as tuas mãos misericordiosas, Senhor. Dá força ao que está fraco, Pai. Levanta o que está caído, anima o desanimado. Ó Pai, traz a cura para aquele que está com o corpo enfermo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, visita a causa dos teus filhos e das tuas filhas. Por favor, Senhor, tira o poder de acusação do inimigo de nossas almas, ó Deus, de nossas vidas, trazendo a nós o teu perdão, Senhor, movendo o nosso ser com o poder do teu Espírito Santo e quebrantando o nosso coração, ó Pai querido, para que assim o arrependimento, ó Deus Santo, dê legalidade para o teu Espírito Santo trabalhar em nós. Pai querido, em nome de Jesus, glorifica o teu nome sobre a tua igreja. Ó Pai Santo, o Senhor entregou o teu único filho, Pai, por amor, Senhor, daquele que nele crê, para que ele não venha perecer. Pai eterno, está aqui os teus filhos que acreditam no teu filho Jesus, que aceitaram o teu filho como Salvador e estão aqui, ó Pai. Eu te peço em nome do teu filho Jesus, envia o teu exército dos céus e guerreia ao nosso favor, a favor da tua igreja, repreendendo toda invertida do maligno e dando vitória à tua igreja, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Sempre glorificando o santo nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós vamos tratando de uma série de mensagens falando do crescimento da igreja e crescendo através da comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com os outros. Terça-feira passada nós iniciamos falando da comunhão com o Filho e nós aprendemos um pouco da palavra de Deus, que não tem condição de ninguém ter comunhão com o Pai eterno se não aceitar o Filho, se não crer no Filho, se não receber o Filho, a saber, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não receber o Filho, não tiver uma aceitação com o Filho, não existe condição de ter comunhão com o Pai, porque o único caminho para o Pai eterno é Jesus. E para que tenha comunhão com o Pai eterno, é necessário que se aceite a Jesus,
que se acredite em Jesus, que receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós falamos um pouco sobre a comunhão com o Filho e, se não me foge a memória, nós encerramos lendo um pouco da palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 17, versículo 11. Nós lemos alguns versículos e nós vemos que no versículo de número 11 do livro de João, Jesus fala da comunhão dele com o Pai. No versículo, melhor dizer, do versículo 3 e versículo 10, Jesus fala um pouco da comunhão dele com o Pai. Já quando chegamos no versículo número 11, Jesus fala da comunhão dos crentes. E Jesus fala que essa comunhão dos crentes é que produz a formação da igreja como corpo. Porque quando nós lemos João capítulo de número 17, versículo 11, Jesus já está falando que nós somos nós formamos um só em Cristo Jesus. Nós somos formamos um corpo, porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Se nós lermos o verso 3 e verso 10, Jesus fala da comunhão dele com o Pai. Do verso 11 ele vai falar da comunhão dos crentes, para que seja um. Quando nós vamos para João, do Evangelho de João, capítulo de número 20, capítulo 17, versículo 21, Jesus fala que é através da comunhão da igreja, da comunhão dos crentes, é que o mundo vai crer que ele é o enviado de Deus. Se não houver comunhão entre os irmãos, se não houver comunhão entre os crentes, vai impossibilitar do mundo crer que Jesus é o enviado de Deus. Mas por que a comunhão da igreja vai revelar que Cristo é o enviado de Deus? Porque o homem ele só pode se tornar uma nova criatura se ele aceitar a Jesus como seu único e Salvador. O homem ele só vai passar a receber o novo de Deus na sua vida, uma transformação, uma regeneração espiritual, se ele aceitar o caminho de Cristo, se ele aceitar a Cristo, andar no caminho com Cristo, porque ele vai ter uma transformação. E foi nisso que Paulo escreveu a carta no livro de Coríntios 5,17, e Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a comunhão com o Filho nos torna em nova criatura. Se nós não buscarmos comunhão com o Filho, não vamos receber o novo de Deus em nossa vida. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, quando nós nos aproximamos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos o novo de Deus em nossa vida. Então, uma das importâncias de ter comunhão com o Filho é que essa comunhão faz com que a pessoa que entra em comunhão, aceita Cristo, que se aproxima de Cristo, ele recebeu o novo de Deus em sua vida. E por receber o novo de Deus em sua vida, por estar em Cristo Jesus, além de receber o novo na sua vida, por estar em Cristo Jesus e andar segundo a sua vontade, além de ser nova criatura, é isento de toda a condenação do pecado, de toda a condenação do mundo cruel. A comunhão com Cristo nos isenta da condenação. Se você for olhar a carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a concupiscência da carne, mas sim segundo o Espírito. Nós falamos no culto passado que é impossível ter comunhão com o Filho sem andar no caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem tem comunhão anda na mesma direção, no mesmo caminho. Quem tem comunhão não vai andar ao contrário um do outro. Quando se está andando ao contrário, revela rompimento de comunhão, revela que não tem comunhão. Se você analisar, quando nós seres humanos dizendo fulano tem algo em comum, é porque gosta da mesma coisa, faz a mesma coisa, anda na mesma direção. Então a comunhão com Cristo é gostar
é se agradar da vontade de Cristo e andar no caminho de Cristo. Então, se nós analisarmos na Escritura Sagrada, além da comunhão com o Filho nos tornar nova criatura, ela nos livra da condenação do maligno, nos livra da condenação desse mundo cruel, porque toda condenação que vem para aquele que está desviado de Cristo, para aqueles que estão fora da vontade de Cristo, para aqueles que rompeu a comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo, toda condenação que sobre esse que está com a comunhão rompida, não vai vir para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que está com a sua comunhão de pé, para aquele que está vivendo a vontade de Cristo. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele nos chama para uma transformação pelo nosso entendimento, mas entender o que? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo. Então, para ser nova criatura, precisa entender a vontade de Cristo, porque quando entende e se coloca dentro da vontade de Cristo, recebe o renovo, é renovado. É aí que o velho homem é mortificado e torna-se uma nova criatura por procurar compreender a vontade do Senhor Jesus, e ele vai estar se colocando na forma que Cristo quer e não no molde do mundo. Porque quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai escrevendo, ele vai dizer: quando sois repreendidos, sois disciplinados, para não ser condenado com o mundo. Então, aquele que entende a vontade de Cristo, que aceita Cristo, que se coloca no caminho, andando com Ele na mesma direção, ele é isento de ser condenado. Há uma grande importância de termos comunhão com o Filho, porque a comunhão com o Filho, ela nos dá ligação da regeneração com o Pai. A comunhão com o Filho, ela nos livra da condenação futura, vindoura, que esse mundo cruel vai receber. E a comunhão com o Filho, além de ela nos dar esse livramento, essa legalidade, se vê que a carta aos Hebreus vai dizer que através do Filho foi nos aberto um novo e vivo caminho para o Pai. E esse é outra coisa, não tem viela, não tem atalho, é só através de Jesus. É só através de Jesus. Tem muita gente que quer gritar e pedir ao Pai, mas já negou Jesus há muito tempo, já negou a vontade de Jesus há muito tempo. E Jesus é o caminho. Tem que estar em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é estar na vontade dele. Você vê que ele diz assim, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente. Mas como, Sérgio? Tem muita gente que pensa que isso é só presença a campo espiritual. Mas se você for olhar diligentemente na Bíblia, João vai escrever: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e se fez carne e habitou em nosso meio. Mas pastor, e como é? Não tem como você estar falando do Evangelho sem estar falando de Cristo. Não tem como você estar falando do Evangelho, da palavra, sem ter Cristo no Evangelho. O Evangelho sem Cristo é anátema. Mas o Evangelho com Cristo é vivo, é palavra de poder. Cristo é o verbo vivo. Então, Sérgio, o que tu quer dizer com isso? Não tem condição de ter comunhão com Cristo sem eu aceitar a palavra dele. Não tem condição de eu ter comunhão com o Filho sem eu aceitar a doutrina dele. Não tem condição de eu ter comunhão com o Filho se eu estou rejeitando a sua palavra. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 João, capítulo número 5, versículo 7, você vai ver escrito que são 3 o que dá testemunho no céu, ou alguma tradução vai dizer que testifica no céu.
O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Peraí, e cadê Jesus? Onde é que está o Filho? Se lá está dizendo que só são três que dá testemunho ou que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aonde é que está o Filho? Na Palavra. O Filho está na Palavra. Então, tem muita gente que rejeita a palavra, rejeita o ensinamento de Cristo, rejeita a doutrina e pensa que está em comunhão. Rejeitar a palavra é rejeitar o próprio Cristo. Abraçar a palavra é abraçar a Cristo. E outra coisa, e quem abraça e guarda a palavra é guardado pelo Cordeiro vivo que rasgou o véu. Quem guarda a palavra é protegido pelo Cordeiro vivo que rasgou o véu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, você vai ver o Cordeiro dizendo: olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. A igreja de Filadélfia tinha guardado o quê? A palavra, o evangelho de Cristo ela estava guardando. E Jesus disse: eu vou te guardar da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Porque quando você guarda a palavra, e o que é guardar a palavra, Sérgio? É gravar na mente, saber o Salmo 91 de cor salteado, o Salmo 23. Não, o guardar a palavra é aplicar na vida, é viver ela. É moldar a vida de acordo com o evangelho de Cristo. E revela ter comunhão com Ele. Tem Ele porque tem a palavra. E quando guarda a palavra, está guardando a comunhão com Cristo. Quando guarda a palavra, está guardando a comunhão com o Filho. E quando guarda essa comunhão com o Filho, através da sua santa e inerrante palavra, é guardado por Ele, é defendido por Ele, é protegido por Ele. Um dia o salmista disse assim: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar. Porque quem guarda a palavra não peca. Quem guarda a palavra não peca. Quem guarda a palavra não faz a vontade do diabo, porque a palavra vai estar ensinando não deslugar ao diabo. Quem guarda a palavra não se torna parecido com o mundo, porque quem parece com o mundo é inimigo de Deus. Quem guarda a palavra não se iguala, não se coloca no molde do mundo. Por isso que Paulo disse, para entender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que Paulo disse: não há condenação, Romanos 8, para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a concupiscência da carne. Você sabe o que é concupiscência? É desejo da carne. Mas vive segundo o Espírito. E andar em Espírito é guardar a palavra. Paulo escrevendo aos Gaulenses, capítulo de número 5, versículo de número 16, Paulo disse: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em Espírito. O que é que o Espírito chama? O Espírito chama para a vontade da palavra de Deus. O Espírito chama para a sujeição a Deus. O Espírito chama para a mansidão. O Espírito chama para a obediência. O Espírito chama para a pureza. O Espírito chama para a separação para Deus. E quem anda em Espírito obedece todo esse desejo. Mas a carne, a natureza caída, a natureza do homem caído, ela chama para gozar de tudo que o mundo oferece. Aí diz que nada, a florzinha, não tem nada a ver, é exagero. E o Espírito diz: não faz. O Espírito não anda na lascívia. Aí coloca a veste, chega na frente do espelho, a carne está dizendo: tá linda, tá uma gata, tá show. O Espírito está dizendo: tá feio, não tá certo para tu que é santa. Aí quem quer obedecer a andar em Espírito é do bonito do mundo, mas para Cristo ele não vai entristecer o Espírito Santo. Está guardando a palavra. Está guardando a palavra. Porque quem tem comunhão com o Filho tem proteção. Quem tem comunhão com o Filho tem proteção. E não tem condição, obreiros, de eu, Sérgio Carvalho, ter comunhão com Jesus se eu desobedeço a palavra dele, se eu nego a palavra dele, se eu renuncio
sigo a palavra dele. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter comunhão com ele, eu tenho que ter comunhão com a sua palavra. Porque é através do molde da sua palavra, moldando a minha vida, que eu vou ser corpo de Cristo. Sabe quando é que a igreja ela é corpo de Cristo? Quando ela está em obediência à palavra. Quando ela está em obediência à palavra, ela é corpo de Cristo. Se ela desobedece à palavra, ela deixa de ser corpo de Cristo, porque não tem condição de ser corpo de Cristo sem comunhão com a sua palavra. Não tem condição. Tem muita gente que abraça o evangelho de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas tiro a parte que diz que não vive segundo a carne. Tem muita gente que pensa, aceitou Jesus, está na igreja, está indo para a igreja, está cantando, está pregando, está dando saudação, está fazendo alguma coisa na hora, já está salvo. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É guardar a palavra, é viver a palavra. Quando o Senhor disse à igreja: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que era que a igreja de Filadélfia tinha? A palavra. Continue guardando a palavra e tem coroação no céu de glória. Continua guardando a palavra e tem coroação no céu de glória. É guardando para ser guardado. Eu guardo o mandamento do Senhor, guardo a palavra, e Ele me guarda do ataque do inimigo. Ele é minha proteção, porque eu estou guardando. Se a gente for dar uma passeada lá atrás do Velho Testamento, nós vamos ver que Ananias, Azarias e Misael, eles foram protegidos por Deus. Mas eles foram protegidos por Deus porque ele era os gatinhos, porque eles eram ricos, era porque eles eram de família real. Não, eles foram protegidos por Deus porque eles guardaram a palavra de Deus no seu coração. E mesmo estando na escravidão lá, mesmo sendo levado cativo no meio dos medo-pesa, eles não se corromperam, eles permaneceram guardando a obediência e o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, e por ele ter guardado a vontade de Deus, Deus guardou eles. Porque Daniel, ele foi protegido por Deus, porque Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar daquele rei, junto com seus colegas, guardou a vontade de Deus, manteve o diálogo, comunhão com Deus, e Deus o guardou, não virou lanche de leão. Aí nós vamos lá para Apocalipse, a carta da igreja de Filadélfia, e o Senhor diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, algumas estações de paciência, eu te guardarei da tentação que há de vir. Tem muita gente que quer ser guardado por Deus dos acontecimentos que esse mundo está recebendo e vai receber, mas tem esquecido de guardar a palavra. Pensa que está bem, está com a comunhão em dias, mas tem esquecido de guardar o concerto com Deus. Tem esquecido de guardar a aliança que um dia fez com o sangue do Cordeiro. Tem rompido a aliança, tem rompido o compromisso. E que a proteção quer ser guardado. O Evangelho de Cristo, ele é condicional. Quando nós guardamos a comunhão com Cristo, com o Filho, quando nós guardamos a comunhão com o Filho, no mesmo tempo que guardamos a comunhão com o Filho, nós somos guardados por Ele. E esse comportamento de guardar a comunhão nos faz ter comunhão um com o outro. Porque a minha comunhão com o próximo me assegura da comunhão com Ele. E se eu não quero perder comunhão com o Filho, eu me esforço para zelar da comunhão ao meu redor. Se eu não quero perder a comunhão, olha, se você abrir João 17, 21, se você for ler, você vai ver que Jesus fala que o mundo ele passa a crer em Cristo através da comunhão da igreja. Mas como, Sérgio? A comunhão da igreja, ela é moldada, ela é assegurada em quê? No cabeça. A igreja é corpo. E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E deixa eu dizer uma coisa:
Se aqui é a minha mente, se a minha mente aqui diz, manda a coordenação para essa perna para dar o passo para cá, ela não vai dar para cá. Então quem tem comunhão com Cristo não passa na frente de Jesus. Quem tem comunhão com Cristo anda guiado por Ele, porque Ele é o cabeça. E corpo não se manda sozinho. Só tinha um desenho animado que tinha um negócio que botava a cabeça assim, família Adam, parece. A igreja de Cristo não é família Adam, que o corpo anda sozinho, sem a cabeça. A igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo, e ela em comunhão, ela é guiada pelo Espírito, ela é guiada por Cristo. E uma igreja que ela é guiada por Cristo, ela tem comunhão, ela faz a diferença no mundo, na sociedade onde vive, porque a igreja, Cristo é o cabeça. Ela não se manda, quem manda nela é Cristo. E se Cristo manda nela, ela aceita a palavra, obedece a palavra, se sujeita à palavra. E a Escritura diz que a igreja que se sujeita a Cristo, o diabo dá no pé. Sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e o que eu digo para o quê? Fugirá de vós. Sabe que tem muito crente que o inimigo não foge? É porque não se sujeita à palavra de Deus, é porque não se sujeita à vontade de Cristo. Ele faz de tudo para você não obedecer, não se sujeitar, não se agradar da palavra, porque ele sabe que quando você se agrada da palavra, quando você se coloca na boa, defeito e agradar a vontade de Deus, ele vai ter que dar no pé, ele é queimado. Quer ver o inimigo perdendo a tua vida? Dá espaço para a palavra de Deus te dominar. Dá espaço para a palavra de Deus ser prioridade, para a vontade de Deus ser prioridade em tua vida. E o inimigo vai perdendo as forças, ele vai batendo em retirada, porque ele não tem força, não tem como ele se meter. Deus é soberano sobre todas as coisas. A igreja que se sujeita à vontade de Deus, o inimigo. E se você for ler João 17, 21, você vai entender porque em Atos dos Apóstolos diz que devido ao comportamento da igreja, o número de salvos ia aumentando. Lê João 17, 21 para mim, por favor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando a igreja ela anda em comunhão com a palavra, com a vontade de Cristo, ela tem comunhão um com os outros, ela forma corpo de Cristo presente na terra. E se ela forma corpo de Cristo presente na terra, ela tem unção de Cristo, ela tem presença de Cristo, ela tem poder de Cristo na vida dela. E se ela tem todo esse poder, o inimigo tem que bater continência para ela. A comunhão da igreja com o Pai, com o Filho, um com os outros, ela se torna Deus presente na terra. E onde tem presença de Deus, a enfermidade tem que bater em retirada, o inimigo tem que bater em retirada, a depressão tem que bater em retirada. Onde tem presença de Deus, o sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. Nós lemos isso aqui em 1 João. Nós estamos na luz porque da luz ele habita. E se estamos na luz porque da luz ele habita, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, a comunhão, ela tem um poder tão tremendo que através da comunhão, da união, atrai a purificação para a vida da igreja. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, que temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo a unidade da igreja. E deixa eu dizer uma coisa: se não tem pecado, Satanás não tem força. Se não tem pecado, o inimigo não tem poder de acusação.
Olha o poder que a unidade da igreja, a união, ela traz. E trazendo esse poder, as manifestações da presença, dos feitos de Deus, dos acontecimentos, dos prodígios e maravilhas de Deus, por a igreja ter Cristo como cabeça e ela se colocar na vontade de Cristo, atrai os feitos de Deus, e o mundo passa a olhar para a igreja e dizer: não, lá está diferente, eu vou para a igreja, eu vou acreditar que verdadeiramente o Messias está ali, o enviado de Deus está ali, e aí vai crescendo a igreja. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, depois que a gente lê o versículo 23 do capítulo 17, por favor. 23, versículo 23. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. A perfeita unidade da igreja, a união da igreja é responsável, a comunhão da igreja é responsável pelo mundo reconhecer e receber a Cristo, acreditar em Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no mesmo tempo que a comunhão da igreja é responsável pelo mundo aceitar a Cristo como Senhor, como Messias, como enviado de Deus, os problemas da igreja, as intrigas da igreja, a falta, o rompimento de comunhão, as porfias, o disse-me-disse, é responsável pelo mundo a rejeitar a Cristo. E deixa eu dizer uma coisa: não vai ficar barato isso. Tem cobrança de Deus. A amizade dele, porque vier o escândalo. E ai do grego é maldito seja. No mesmo tempo que a nossa união, o nosso comportamento de santo, amando uns aos outros com sinceridade, essa perfeita comunhão aí é para isentar da comunhão fingida, aquela de eu te dar paz, Senhor, te abraçar pela frente e por detrás estar alfinetando. Porque essa comunhão fingida dá legalidade ao diabo, traz maldição para a minha vida, para a minha casa e para a igreja. E o mundo não reconhece que Cristo é Senhor, porque a minha vida não é exemplo. É por isso que o versículo diz a perfeita comunhão. É porque Jesus escreveu a perfeita comunhão, falou da perfeita, porque Jesus sabia que existiam nesses dias muitos com comunhão fingida, muitos com maquiagem, dizendo ter comunhão, mas na verdade no íntimo, no âmago, não tem o verdadeiro amor. Mas tem uma coisa: se não ama, é responsável. Nós subentendemos que a comunhão fingida, ela acarretará de o mundo não reconhecer e haver uma rejeição de Cristo. Eu vou abrir um aspa aqui. E você já observou que porque do rompimento da comunhão com o Filho, comportamento pecaminoso, intriga, crente levando crente a tribunal e tanta miséria que tem acontecido, tem causado uma grande rejeição. O diabo tem criado força lá fora para muita alma não aceitar a Jesus. Já observou que por causa desse tipo de comportamento, o diabo tem invadido o coração de muitos e tem impedido de muitos aceitar a Jesus como seu Salvador? Porque crente que está ser unido, unidade, comunhão perfeita, está levando um ao outro a júri, a processos, a condenações no mundo, ao invés de demonstrar que é unido em Cristo, que é a diferença, que vive em unidade, tem brigado entre si, escandalizado o Evangelho de Cristo e causando uma rejeição do mundo ao Evangelho, que quando rejeita o Evangelho, rejeita Cristo. E quem é o culpado? Onde é que está a culpa? Em crentes que rompem a comunhão com Cristo, briga por direito da terra e esquece do direito do céu, briga por migalhas na terra e esquece que tem um tesouro maior esperando os santos no céu de glória. Quantos têm rompido e têm escandalizado a comunhão com o Filho e é responsável pela rejeição do mundo ao Evangelho?
Se eu não quero ser responsável, ao mundo não rejeitar a Cristo, que eu me comporte em comunhão com o Filho, guardando a sua palavra. E se eu guardo a sua palavra, eu vou estar perdoando, eu vou estar orando para perdoar, eu vou estar abrindo a mão do direito para ter paz. Eu não vou brigar por direito na terra, porque eu não perdi o direito do céu. O mundo, ele pode receber a Cristo porque da comunhão da igreja, em primeiro lugar como filho, porque quem tem comunhão com o filho obedece a sua palavra, e quem obedece a sua palavra ama uns aos outros. Em João vai dizer que aquele que não ama seu irmão está em treva, e o amor do Pai não está nele. Ama uns aos outros. E outra coisa, é um amor de verdade, não é uma coisa fingida. Porque o fingimento vai trazer uma maquiagem que vai me tapear aqui na terra, mas no pente fino de Jeová eu não passo. No pente fino, deixa uma coisa, e maquiagem não resiste ao vento, maquiagem não resiste à tempestade. A maquiagem ela não resiste. Quando a tempestade de Jeová chega, a maquiagem desmancha, porque não resiste. Mas quando vive vida de verdade, ouviu a palavra e praticou, assemelhá-lo ao homem sábio que edificou a sua casa na rocha. E veio o vento, deu nela, ela permaneceu de pé. Veio a chuva, deu nela, ela permaneceu de pé. Veio as águas, a tempestade, deu nela, e ela permaneceu de pé. Comunhão com o Filho é edificar a vida na palavra. E não tem vendaval que vai desmascarar. Pode até ser atacado pelo inimigo, mas o inimigo se levanta para cair, para passar vergonha. Porque tem vida com Deus, tem vida no altar. E tem vida no altar. A igreja ela tem uma grande responsabilidade com a propagação do Evangelho. E uma responsabilidade maior de que sair pregando, dizendo Jesus te ama. Há uma veracidade maior de o mundo se converter a Cristo pela comunhão da igreja, de que pelo que a igreja prega. Porque não adianta a igreja pregar a Cristo que transforma vidas e está dentro da igreja com a vida mundana sem estar transformada. Mas não é porque Cristo não transforma, é por rejeitar o Evangelho, a doutrina de Cristo, a palavra do Senhor, por não abraçar, por não guardar a palavra, por não edificar a vida na palavra, é que não é transformado. Eu sou responsável do meu vizinho desejar Jesus para a sua vida, daquele que me assiste desejar Jesus para a sua vida, pelo meu comportamento. E a comunhão da igreja é uma peça importante para o mundo entender que Cristo é o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas para o mundo entender que Cristo é o enviado de Deus, a igreja precisa entender que Cristo é o cabeça e deixar-se ser guiada por Cristo. E como é, sabe que Cristo é o cabeça e a igreja? E ele vai guiar a igreja pela sua santa, inefável, inerrante palavra. A bússola que guia a igreja, quem ensina o caminho é a palavra. É por isso que devemos pregar, como Paulo disse, em tempo e em fora de tempo. Porque a igreja que vive a palavra, que guarda a palavra, que se agrada da palavra, é a igreja que está guardando comunhão com o Filho. É a igreja que guarda comunhão com o Filho. É a igreja que não tem medo dos grandes acontecimentos que há de vir sobre a terra. Porque ela sabe que pode acontecer o que for, ela tem uma promessa de ser guardada, ela tem uma promessa de proteção, ela tem uma promessa de um lar eterno. Quando não tiver mais espaço para ela nesse mundo cruel, o Senhor vai tirar e dizer: eu te guardo da tentação que há de vir. Quando não tiver mais espaço para ela guardando a comunhão com Cristo aqui na terra, Ele leva para o céu de glória. Porque
porque se separou para Ele, porque guardou a palavra dele, porque procurou viver a vontade. Nem preguei. Porque procurou viver a vontade dele. Existem benefícios em guardar a comunhão com o Filho, e benefícios extraordinários. Eis que estarei convosco até a consumação. Mas deixa eu dizer uma coisa: você consegue viver perto de alguém muito tempo que não tem comunhão, que não se entende, que discorda o tempo inteiro? Não. Basta para ter Cristo presente, tem que ter concordância. Tem que ter concordância. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É deixar-se ser guiado por Ele, sem ter medo das circunstâncias, porque sabe que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se o mar se levantar, o vento soprar, Ele levanta e diz: aquieta-te, cala-te mar, cala-te vento, porque Ele está presente. Não é ir por o nariz à ponta, não é passar na frente. Andar no caminho com Cristo é não passar na frente dele, mas é ser guiado por Ele, esperar o tempo dele. E deixa eu dizer uma coisa: quem espera o tempo, quem deixa ser guiado por Jesus, não quebra a cara, não sofre o dano, porque por mais que o inimigo se levante, Ele defende. Mas quem toma as decisões precipitadas, passando na frente de Jesus, querendo fazer as pressas no seu ego, no seu eu, termina sofrendo a consequência e pagando o preço sozinho, sem ter a guarida do Pai. Se Cristo é o cabeça e eu sou a igreja dele, eu vou deixar Ele guiar a minha vida. Nós cantamos o hino da harpa e nós dizemos: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o teu amor. Às vezes cantamos coisas que não vivemos. Aí cantamos: Senhor, ama a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. E eu convido amanhã para o evangelismo, não aparece. Mas abriu a boca e cantou que até morrer vai proclamar, e que ama a mensagem da cruz. Senhor, ama a mensagem da cruz, mas eu negligencio a santa ceia do Senhor. Eu tomo a ceia como um suco e um pedaço de pão qualquer. Você vê que hoje não se chora mais como se chorava hoje na santa ceia. Hoje já está em pecado, toma, não está nem aí. O dia de acerto de conta vai chegar. O dia de acerto de conta vai chegar. Faz aliança hoje, amanhã rompe a aliança com o sangue do Cordeiro. E pensa que está bem, na hora da pressão é gritar e Jesus tem que vir logo. Comunhão. Comunhão com o Filho é andar no caminho com Ele, porque Ele é o caminho que leva ao Pai. Esta viela é beco sem saída. Comunhão com o Filho é obedecer a palavra dele, procurar viver, construir a vida na palavra, porque Ele é a rocha eterna, que foi rejeitada pelos edificadores. Mas Ele disse a Pedro: e sobre esta pedra, Ele está falando dele. Pedra, Ele chamou de pedros, que quer dizer fragmento de pedra, pedaço de mim. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando dele. E as portas do inferno não prevalecerá. Deixa eu te dizer uma coisa: se está com comunhão com o Filho, se está enxertado, ligado na videira verdadeira, a porta do inferno não prevalece. Pode se levantar o exército das trevas, mas pelo poder do sangue de Jesus cai por terra, porque Jesus é poderoso. É defendido, é guardado, é protegido por Ele. Se coloca de pé, vamos encerrar. Terça-feira que vem a gente dá continuidade
falando de comunhão com o Filho. Quinta-feira, culto de ação social. Venha, participe, traga o alimento, convide alguém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Deus abençoe nossos amigos visitantes. E se você que está aqui